Meus irmãos, então, só dando. Hoje eu vou dar mais uma informação a mais para não ficar o mais do mesmo. Embora o Evangelho é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa natureza caída gosta de correr do Evangelho, né? Então, como a gente esquece das coisas, né? E Deus, no seu amor e longanimidade, nos lembra constantemente, né? Da simplicidade do Evangelho. Então, como as pessoas mudam? Texto aqui, ó, de Lucas, falando da árvore. Não existe árvore má que dê bom fruto e nem árvore ruim que dê fruto bom. Não existe essa dinâmica, né? Porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos de vindima. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, que está no coração, tira o mal. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, a nossa conversa, ela evidencia o nosso coração. Por isso que a gente tem que perguntar às pessoas, porque às vezes as impressões nos enganam. É um dos problemas de relacionamento, é porque a gente não pergunta, a gente interpreta. E a gente acha que, e aí, né? E aí dá problema. Então, o texto base aqui, esses dois, desse gráfico que nós estamos vendo aqui, que vai falar do engano do nosso coração, né? Então, eu não vou ler ele aqui, porque a gente já leu muito esse texto. Vou ler esse aqui que é mais curto, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Por quê? Porque a nossa natureza é caída, então não existe pessoas boas, né? Ai, mas eu sou tão bom, a pessoa lá é tão boa. É? Olha o que tem no coração dela. É isso aí que tem no coração, meu e seu. Por isso que Jesus, quando nos tirou do chiqueiro, o processo de santificação agora é tirar a lama de nós, né? Porque, ó, nosso coração. Ah, mas eu nunca fui lascivo. Mas talvez um dia, um calor da vida, numa circunstância, você vai ver todo o potencial lascivo, imoral e que você tem condição de fazer, né? Pessoas, por exemplo, né, adultério, homicídio, né, os homicídios aqui, né? Nossa, a pessoa vai matar ninguém nunca, não? Pisa no seu calo, né? Então, por isso que eu e você, meus irmãos, devemos guardar o nosso coração. Sobretudo que se deve guardar, guarde o coração. Então, eu tinha explicado naquela passagem aqui, e aí eu vou dar uma informação a mais, só para a gente, né, ampliar. Né? O texto aqui de Jeremias, ele vai dizer, né? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu próprio braço. Né? Aí ele vai falar da árvore seca, do espinheiro, mas ele vai falar que aquele que está perto do Senhor, ele traz a imagem do Salmo 1, é como a ribeiro plantado junto às águas, ele está sempre bom e sempre frutificando. E aí ele vai dizer que o nosso coração, ele é enganoso, né? E quem que conhece nosso coração? O próprio Deus. Então, eu estou trazendo essa imagem, estou trazendo esse texto aqui, é porque justamente o pulo do gato desse texto aqui, está aqui, ó. Maldito o homem que confia no homem. Aí todo mundo aqui já sabe o que significa o versículo, né? Todo mundo sabe? Todo mundo sabe agora o que significa maldito homem que confia. Todo mundo, então, beleza, né? Então, a imagem aqui, meus irmãos, então, a imagem do gráfico, para despertar em você, né, as circunstâncias que são o calor, as reações pecaminosas, né, que são os espinhos da vida, como eu e você respondemos àquilo que nos acontece. Então,
A imagem do texto, ele quer mostrar para mim e para você em quem eu e você confiamos. O texto, ele não está querendo mostrar a antropologia humana. Ele está querendo mostrar quem é o seu Deus. Por isso que ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia na sua habilidade, na sua expertise, na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade. Por quê? Porque quando vier as circunstâncias da vida, eu e você só vamos responder de duas maneiras. Da maneira santa, que agrada e glorifica a Deus, ou da maneira ímpia, que desagrada e glorifica ao Deus que a gente acha que não está servindo, mas é o Deus Satanás, o Deus eu. Né? Então, à medida que as coisas acontecem na sua vida, as suas reações pecaminosas ou obedientes vai mostrar quem você confia. Então aquilo que acontece na sua vida e como você responde ao que acontece na sua vida, mostra em quem você está confiando. Se é em Deus ou se é em você mesmo. Então, à medida que as coisas acontecem na sua vida e na minha vida, as nossas respostas mostram a minha confiança está em mim mesmo. Por quê? Porque os métodos que eu uso para a resolução do problema não são os métodos de Deus, são os próprios métodos nossos. Deu para ampliar agora um pouco mais o texto? Então o texto está falando em quem você confia. Por quê? Porque como você responde ao calor, às circunstâncias da vida, vai mostrar se sua confiança está naquilo que Deus disse para fazer ou se naquilo que você acha que tem que fazer. Entendeu? Então a gente parou no como os desejos dirigem os comportamentos. E aí a gente falou de alguns exemplos bíblicos. Né? Então, esses desejos que estão no meu e no seu coração. Né? E eu já expliquei isso. O crente, ele não vive baseado no que ele sente. Porque os desejos são enganosos. O coração é enganoso, então aquela ideia de que eu estou me sentindo bem, eu senti paz, eu orei e Deus confirmou no meu coração, toma muito, 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 muito cuidado, porque o meu coração e o seu é enganoso. E quando eu e você queremos alguma coisa, é muito difícil da gente não achar e não sentir paz com aquilo. Né? É muito difícil. O exemplo clássico, a gente tem sempre que voltar no exemplo. O irmão, que nunca quis ser missionário, e aí ele quer ser missionário aonde? Primeiro campo missionário. Na hora de namorar. Na hora de namorar ele quer ser missionário, quer converter os outros. Ai, eu estou sentindo paz, pastor. É de Deus. Deus falou que não. Não, mas eu estou sentindo. Estou sentindo. Você está vendo como a gente pode ser governado pelo nosso sentimento? É um rapaz bom, uma mulher boa, de família boa? Nós estamos falando que não é. Mas você vive diante do que Deus disse para fazer ou diante do que você sente? Isso você pode colocar em todos os aspectos da sua vida. Porque se Deus falou, não vai por esse caminho, meu irmão, ele pode ser bonito, ele pode ser flor. Olha para você ver que a árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que ela era o quê? Desejável aos olhos, ela era bonita, tinha uma boa aparência, ela tinha tudo para ser boa, ela tinha cara de boa, né? Ela tinha tamanho de bom, tinha tudo para ser, olha, não tinha como dar errado aquilo. Então, meus irmãos, quando os nossos desejos governam o nosso coração, a nossa vida é uma tragédia. Eu tenho um gráfico, né, de uma aula, um dia que eu lembrar, a gente tem, né, é um gráfico de um trem. Né? E todo mundo sabe que o trem, ele é só uma locomotiva. Né? Só tem uma locomotiva que puxa os vagões. Então, quando essa locomotiva, que é o seu coração, que vai puxar todas as áreas da sua vida, se quem está governando a locomotiva, que quem impulsiona a locomotiva, se quem faz a locomotiva andar, são seus desejos, são seus amores, as suas afeições, isso é perigosíssimo. Porque às vezes você entra em lugares, com pessoas, em situações que Deus não queria. Que Deus disse para não entrar. Né?
E aí às vezes a gente entra, por quê? Estou numa paz tão grande, né? E a gente está tão acostumado, e a gente tem que prestar atenção nisso nas áreas da nossa vida. Né? Por exemplo, o nosso emprego, o nosso trabalho. A gente está tão acostumado a fazer aquilo, está tão bom naquilo, que a gente faz no automático. Né? Você está tão bom naquilo que você fala, não, você não precisa mais de... eu faço aquilo do olho fechado. Ó. E aí é onde está o problema, porque às vezes acontecem situações onde você está tão acostumado, você está tão profissional do negócio, que você deixa de orar para tomar uma decisão, você deixa de consultar a Deus, você deixa de levar em consideração o que Deus disse e começa a viver de acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que você sabe da vida. E aí é nessa hora que parece que Deus dá um carrinho por trás na gente, né? E aí a gente entra em desespero, depois, Senhor, por quê? Por quê? Não? Então, a gente parou nisso, como os desejos dirigem os comportamentos. E a gente pegou alguns exemplos bíblicos. Né? O adultério de Abraão, né? Essa questão da sensualidade. Olha, Abraão, eu não consigo te dar filho. Onde foi não? Ele deitar com Agar? Não é não? Hã? Então... Então, mas é porque a Bíblia fala de adultério porque ela tinha esposo, ela tinha dono, entendeu? Então, olha só, eu não posso ter filho, você precisa de filho, que tal você deitar com a minha serva? Ué, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, Sara, que ideia brilhante. Ele deve ter olhado para a egípcia assim, né? Ele falou, uai, esse trem compensa, hein? Falou, como fala, como sábias, foi Deus que te usou. E aí ele vai e deita com ela. Qual que é o papel dele? Que isso? Deus falou que vai dar uma promessa, e a promessa é de você. Vamos perseverar. Não tem esse negócio não. Hã? Era normal no mundo pagão. Era normal no mundo pagão. Meus irmãos, põe uma coisa na cabeça de vocês. O ideal de Deus é sempre um homem e uma mulher. Existem alguns pecados que Deus sempre tolerou. Então, mas a gente não... Então, é na cultura. O crente, ele é acultural. Por isso que Paulo vai dizer lá em capítulo 12, não vos conformeis com o mundo. Ó, o que é errado, mesmo que todos façam. O que é certo, mesmo que ninguém faça. Entendeu? O ideal de Deus sempre foi o casal. Sempre. Tanto é que quando você vai ler toda a dinâmica bíblica, Salomão foi tragado pelas suas mulheres. Né? Então o ideal de Deus é eu, minha parceira, nós dois, ponto final. Entendeu? Porque é aquele negócio. É por isso que eu estou falando para vocês. Olha tanto que isso as coisas são enraizadas na nossa mente, que a gente olha para a situação, não, lá naquela época era assim, tudo bem. Mas Abraão, ele foi chamado de um povo ímpio. Realmente, Deus está transformando ele, Deus está mostrando para ele, ó, esse aqui não é o ideal. Olha o problema que ele arrumou. Os primos estão brigando, começou essa semana, por causa do pecado de Abraão. Então vamos seguir. Então, quando os nossos desejos dirigem o nosso comportamento, a mentira de Abraão de novo, quando ele desce para o Egito. O desejo dele de ser sobrevivente, o desejo dele de manter a sua pele em dia, né, de não morrer, ele mente falando que Sara era irmã. Agora vê se pode. Né? A gente já falou sobre isso, mas o cara colocar em risco a esposa dele, para o cara deitar com a esposa dele só para ele não morrer.
né? E a gente esquece que o homem ele é o provedor, o homem ele é o sustentador, o homem ele é o protetor, o homem ele é o guia. Então, se tiver que morrer, morre. É assim que funciona. Né? Outra que a gente colocou, a ira destrutiva de Caim, né? Ficou irado porque Deus rejeitou o seu sacrifício. E aí Deus falou, não, conserta, faz de novo. Não, ele foi lá o quê? Motivado pelos seus desejos, que governaram as suas atitudes, ele foi lá e matou o irmão. Né? E vamos dizer, agora, a questão do coração onde eu queria chegar. Essa questão do coração, meus irmãos, Tiago, ele vai dizer para nós que o problema do homem está no coração. Olha o que Tiago vai dizer para nós. No capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó, de onde procedem guerras e contendas que há entre vocês? Vocês estão com problema no relacionamento, na vida? De onde que tem e vem esses problemas? Aí ele vai dizer assim, ó, de onde senão dos prazeres, dos desejos que militam na sua carne e no seu coração? Né? Então, meus irmãos, aquela dinâmica da vida do que é o desejo? O desejo nada mais é do que aquilo que eu quero. Só que isso é muito perigoso, por isso que o crente ele é diferente. O crente ele vive baseado no que Deus disse. E não naquilo que a gente pensa que é, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja. Porque o tal do eu quero é muito perigoso, porque esses desejos nossos, eles vão criando em nós uma exigência pela coisa, e essas exigências vão gerando expectativa, e isso é perigosíssimo. Né? Oi? Claro que tem, Deus colocou o desejo em você. O problema é os desejos, olha lá. De onde procede do coração os desejos pecaminosos? Avareza, malícia, está na onde? No coração. Esses desejos aqui, eu e você temos que despir, tirar, controlar, dominar. Porque em Cristo, se você é crente, tem o Espírito Santo, você não tem mais, você foi liberto do poder do pecado e da escravidão do pecado. Então, esses pecados não te dominam mais. Então, você continua com esse potencial aqui? Continua por quê? Porque o seu coração é pecaminoso. A nossa natureza ainda não foi transformada. Então, esses desejos aqui, eles estão no seu coração e no meu assim, ó. Igual aquele jogador esperando para entrar em campo. Na hora que você falar, cachorro brabo, pega, ele pega. Por isso que nós devemos nos revestir do quê? Dos frutos do Espírito. E o fruto é de quem? Não é meu e nem seu. Observa? Então, quando eu e você olhamos para a lista do fruto do Espírito e queremos aquilo, e viver aquilo sem ter o Espírito Santo, é impossível, porque o fruto é do Espírito, não nosso. Por isso que Deus vai dizer lá a promessa de Ezequiel, né? Porei dentro de vós o meu espírito, um coração de carne. Vocês vão colocar a minha lei dentro de vocês. Por quê? Porque quando você converte, crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você, você agora pode externar o fruto. Seu coração agora foi transformado. Você agora não é mais escravo do pecado. Você foi liberto. Né? Capítulo 5, capítulo 6 de Romanos, vai mostrar isso. Então, Deus te colocou desejos. Essa é a essência do ser humano. Deus nos comunicou as suas virtudes. Por isso que a gente estudou aqui já os atributos comunicáveis e os incomunicáveis de Deus. Nós amamos, nós pensamos, né? Nós temos vontade, nós temos desejos. Né? Então, o problema é a qualidade do nosso desejo, a direção do nosso desejo, como a gente vai ver aqui. Então, essa questão, meus irmãos, dos desejos, né? Essa exigência que a gente tem, e o que é essa exigência? É não abrir mão a respeito de um desejo. Eu quero. E você não abre mão desse desejo. Você não é mais consolado pelo desejo de Deus por você. Você não é mais satisfeito com aquilo que Deus diz que é para você. E você começa a exigir coisas que não são de direito. Né? Então, você é ameaçado por Ele, porque a vontade de Deus atrapalha potencialmente as minhas exigências.
Por isso que é nessa hora que o homem se perde. Porque ele olha para os desejos do seu coração, para as suas vontades, para os seus sonhos, e olha para o ideal de Deus, para aquilo que Deus disse para fazer, e aí Deus agora está começando a me atrapalhar. Por que algumas pessoas saem da igreja? Né? Porque se for uma igreja bíblica que pega a palavra, você ficar tomando porretada todo domingo, toda segunda, toda quinta, o cara uma hora fala, não, vou sair daqui porque senão não dou conta. Por isso que às vezes o evangelho falso, ele enche de gente, porque ele massageia o ego. Né? O evangelho coach, né? Ele coloca exigências em você, e aí Deus agora vira o seu chofer. Deus agora vira o seu capacho, Deus agora vira um gênio da lâmpada. Então o que acontece? Essas suas exigências é quando você não está mais satisfeito com o ideal de Deus. E Deus começa a atrapalhar você. Né? Então é aquela dinâmica, eu não posso mais viver, ter uma vida boa sem ter aquilo que você estabeleceu como exigência. Depois eu vou começar a dar uns exemplos para a gente observar isso aqui. Então você começa a exigir coisas na sua vida e nos seus relacionamentos que talvez não é o ideal de Deus. E você coloca os deuses funcionais. Aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, você transfere para coisas, pessoas. E aí você coloca uma exigência nas pessoas e nas coisas que elas não podem te devolver. Mas você está exigente, o seu desejo diz que você quer aquilo. Né? Então, a minha relação muda com as pessoas, pois carregam uma exigência silenciosa. A gente pega nas coisas materiais, nas pessoas, e as suas exigências com relação à vida, com relação aos relacionamentos, você transfere para a pessoa como se ela tivesse poder para como que fala a palavra que eu quero para atender às suas expectativas. E às vezes esses desejos, essas exigências são silenciosas. E você transfere para a pessoa, para o filho, para o cônjuge, para o pai, para o patrão, para os relacionamentos, para o pastor da igreja, para os líderes da igreja, ou para o irmão da igreja, coisas que não são pertinentes a eles. Né? Então, essas exigências, meus irmãos, são muito perigosas. Por quê? Porque ela rapidamente, ela vira uma necessidade, porque você fala, eu quero, e você exige algumas coisas, e aí aquilo que era uma exigência vira uma necessidade, e aí agora você vê aquilo como algo essencial para a vida, porque necessidades são coisas essenciais para a vida, não é? Eu tenho necessidade de respirar, senão eu morro, eu tenho necessidade de beber água, eu tenho necessidade de dormir, é fisiológico, se eu não dormir, eu morro. Se você olhar isso, se você ficar 2 dias direto sem dormir, o risco de infarto aumenta mais de 60%. Porque é fisiológico, é necessidade. Aí quando você pega o seu desejo, essas exigências que você vai colocando para com Deus, para com as pessoas ou para com as coisas, essa questão do eu quero, aí você vê aquilo como essencial para a vida. Então, esse é um passo, meus irmãos, devastador na inevitável escravidão do desejo. Vamos dar um exemplo mais prático, por exemplo. Né? Pudim, sorvete, uma sobremesa bem gostosa depois do almoço. Né? É muito bom, não é? É bom. Só que é essencial para a vida? Não. Não é essencial para a vida. Mas como eu disse, por outro lado, por exemplo, o comer é essencial para a vida. A respiração é essencial para a vida. Né? São necessidades básicas da minha e da sua sobrevivência. Aí o problema é quando essas exigências da minha vida e na sua, elas se transformam em necessidades, porque eu transformei essas exigências em necessidades, aí eu olho o pudim não como mais algo trivial. Eu coloco o pudim como algo essencial à minha vida. E aí eu qualifico o pudim como algo que eu não posso viver sem aquilo. Então, observa, foi você que colocou uma necessidade onde não é uma necessidade. E às vezes a gente faz isso com dinheiro, a gente faz isso com as pessoas, a gente faz isso com a igreja, a gente faz isso com Deus, a gente faz isso muito nos relacionamentos marido e mulher. Eu vou explicando isso aqui adiante aqui. Né? Então, o problema está nisso, é porque você pegou um desejo que Deus deu, comer pudim é bom? É pecado? De maneira nenhuma. Mas a partir do momento que a sua vida gira em torno de ter que comer pudim,
deu um problema aí. Essas exigências que a gente vai colocando na vida. Aí a gente vai falando, eu vou ampliando isso aqui. Então, com isso, muda a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, a nossa vida, os outros e a Deus. Por quê? Porque aquelas exigências que a gente vai fazendo e a gente vai transformando isso em necessidade, eu começo a olhar para o meu cônjuge, para os meus filhos, para o meu patrão, para a igreja, para Deus. E aí, a visão deles, porque eu já comecei a distorcer o que é de fato necessidade para mim, e aí você coloca eles como alguém que são obrigados a atender às suas exigências. Né? Então, e isso é perigoso. Porque quando eu projeto no outro essas exigências, dessas necessidades que eu vou criando para mim mesmo, aí a gente observa inveja, a gente observa desânimo, amargura, dúvidas sobre Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos convencidos que as coisas que nós precisamos para viver, né, a vida, são negadas a mim e a você. Aí você olha para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja, como uma necessidade fundamental para a vida. E aí, quando as suas expectativas não são atendidas, isso aqui reverbera e é muito perigoso, né? Por quê? Porque a gente está convencido que você precisa daquilo. E às vezes essas exigências são silenciosas e muitas vezes invisível. E ela acontece no meu coração e no seu o tempo todo, né? Então, quando, meus irmãos, o nosso coração é governado pelo desejo de uma determinada coisa, isso inevitavelmente afeta o meu relacionamento com o próximo, com Deus. Por quê? Observa, quem está sentado no trono do seu coração? Eu. Porque eu erigi, eu como Senhor da minha vida, eu tenho desejos, eu quero coisas, eu tenho exigências, que agora não são simples exigências, são necessidades para o funcionamento fundamental da minha vida, em todos os níveis, e isso é perigoso. Por quê? Porque essa progressão desses nossos desejos vão nos matar. E aquilo que eu quero, que a gente colocou como necessidade, ela vira o quê? Uma expectativa. E eu e você, nós já sabemos, nós somos crianças um dia, né? Quando o nosso coração ele é cheio de expectativa, quando alguém gera expectativa em nós, ou quando nós mesmos gerando expectativas, e essas expectativas precisam ser sanadas, precisam ser atendidas, não são assim? Porque quando você gera uma expectativa, isso é extremamente bom e ruim. Por isso que na Bíblia a conotação disso é defraudação. Por exemplo, se você vira para alguém e fala assim, ó, vou usar defraudação aqui na área sexual, melhor. Quando a mulher se veste de forma provocante, ela incita no outro aquilo que ela não pode satisfazer, tanto o homem quanto a mulher. Porque você vai gerando expectativas e você não pode suprir. Porque o corpo pertence ao marido, o corpo pertence à esposa. E você defrauda, você gera expectativa no outro daquilo que você não pode suprir. Quando você faz promessas para as pessoas, eu vou te ajudar. Conta comigo, pode colocar lá que eu vou fazer. Isso é defraudação, porque você gera uma expectativa, você cria uma expectativa no coração do outro e você não vai lá e supre. Isso que é a defraudação na Bíblia. Defraudação é você gerar expectativa e não suprir. Por isso que expectativas que eu e você não podemos nunca suprir, né, no caso, por exemplo, dos desejos sexuais, você só pode suprir do seu esposo e do seu marido, ou de sua esposa, você não pode instigar o outro. Isso é defraudação. Então, essa necessidade que eu criei, que nós criamos, vira essa expectativa.
Por quê? Porque você projeta no outro o quê? Você deveria fazer isso para mim. Porque eu preciso de algo, e aí eu sei que você me ama, né? Eu sei que meu pai me ama, eu sei que meu cônjuge me ama, eu sei que as pessoas que vivem comigo me amam, então eu tenho exigências que viraram necessidades e que se transformaram em expectativas, e como você me ama, mais lógico do que alguém que ama é atender expectativas do outro, não é assim? E você projeta no outro alguém em potencial, não para você amar, mas para atender às suas expectativas. E aí você vê que o problema está no nosso coração. Você projeta no outro aquilo que você quer, né? Então, você precisa de algo. Então, quando alguém me ama, é certo eu esperar que essa pessoa me atenda. Não é assim? É natural, né? Eu faço aquilo que agrada minha esposa na maioria das vezes, né? E vice-versa. É natural eu esperar que ela me atenda. É natural meus filhos esperarem que eu os atenda. Eu os amo. Essa é a lógica. Então, a dinâmica da expectativa causada pela necessidade, ela é fonte de muitos conflitos nos relacionamentos. Por quê? Porque o tempo passa e sua lógica nos relacionamentos, e vida é o quê? Farei tudo o que estiver do meu alcance para conseguir. Porque a sua expectativa, que gerou uma necessidade, que gerou as suas exigências, que viraram uma necessidade, que gerou em você uma expectativa, agora você se acha no direito de ter aquilo. E como o outro próximo que está perto de você, ele é obrigado a atender às suas necessidades, expectativas, porque é um direito seu, né? Porque você vai fazer de tudo para conseguir, é um seu direito. Então essa expectativa molda não somente os relacionamentos com as pessoas, mas também com Deus. Por isso que a gente vê um tanto de prostituta dentro do casamento. Só deita com o marido se o marido fizer isso. Isso é prostituição dentro do casamento. Vocês que são mulher, vocês conhecem de história mais do que eu, né? Se o meu marido não comprar minha sandália, se meu marido não me levar para passear, se meu marido não fizer isso, se meu marido não fizer aquilo. E o homem também faz a mesma coisa. Se a mulher fica gritando comigo, enchendo meu saco, eu vou, ó. Aí você não ajuda, você não faz um tanto de coisa. Por quê? Porque cada um está vivendo em função do seu. E você projeta no outro, né, a fonte de saciar os seus desejos e as suas expectativas. E vamos dar um passo para trás no cenário. Quem criou isso tudo foi você, seu desejo. Mas o problema, ninguém chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estou aqui porque eu entendi que eu não estou amando a minha esposa, eu não estou cuidando dos meus filhos, eu não estou sendo um bom marido, não estou sendo atencioso. Eu estou entendendo que eu preciso de ter mais tempo em casa, de ter mais cuidado com os meus filhos, ter mais compromisso com a igreja. Eu queria que você orasse por mim. Ninguém chega aqui e fala assim. Ou você já ouviu um episódio desse? Não. A pessoa chega aqui fazendo o quê? Pastor, o negócio é o seguinte. Eu estou querendo chutar o pau da barraca. Eu não aguento minha mulher mais não. Parece uma goteira. Tudo é culpa dela. Aí, vamos para a parte prática. Você vai acreditando em coisas, desejos, expectativas e necessidades, que você fala assim: minha vida só vai ser boa quando ele sair da minha vida, quando ela sair da minha vida. Por que acontece divórcio? É porque o outro não atendeu às suas expectativas. É porque o outro não está adequado ao seu modelo. O outro não se encaixou à sua forma. Como na verdade é você que se encaixa. É você. Olha Coríntios 13. O amor, ele dá vida. O amor, ele se amolda para fazer a vontade do outro. E não ao contrário. Mas o seu coração, os seus desejos, vão fazendo o que com você? Vão te enchendo de direito. Eu preciso ser feliz nesse casamento.
Às custas de quê? Às custas da felicidade de vocês todos. Eu dissolvo esse casamento, eu acabo com tudo que a gente tem, mas eu vou ser feliz. Não é assim que a gente faz? Se vocês nunca pensaram assim, amém, ainda vamos orar aqui agora. Não é assim que a gente pensa com problema de casamento? Por quê? Porque o outro não me respeita, o outro não me ama, o outro não faz sexo, o outro não cuida de mim, o outro não me deu uma vida que eu queria, o outro. E aí quando você vai conversar com as pessoas, por isso que Provérbios 18, que é o capítulo de Provérbios que vai nos ensinar a comunicação, ele vai dizer assim, ó, aquele que começa o pleito parece justo, até que vem a outra parte. E quando você vai para problema com filho, e problema com casal, ou com problema em geral de relacionamento, se você não escutar a outra parte, você já quer matar o outro. Ó, pastor, porque você não está entendendo o que ele faz comigo, não. Ele faz isso. E você vai escutando aquilo, você fala, misericórdia, vou ligar para a polícia, que agora vou chegar lá, nós vamos meter o pé, meu amigo. O cara desse aí precisa primeiro a gente bater nele e depois matar. Não é assim que a gente pensa? Por isso, meus irmãos, dica bíblica, sabedoria de Deus. Presta muito bem atenção quando você só sabe um lado da história. Entendeu? Principalmente relacionamento. Na igreja, em casa. Não compra o pacote fechado que você vai se frustrar. Porque às vezes a nossa percepção, imagina, quem está exigindo, quem estabeleceu necessidade e quem acha que tem direito, quando ele vai falar com alguém, ele vai colocar toda a carga de raiva no outro, porque o outro. E o problema está na onde? O problema é no meu coração. O problema está no meu coração, né? Quando essa necessidade torna um direito. Então, aí você está dizendo no coração, eu te amo e tenho um plano maravilhoso para o meu relacionamento, de Deus e das pessoas. E o plano é que você satisfaça as minhas necessidades. Eu te amo, você é o filho que eu queria, você é a esposa, o marido que eu queria, você é a igreja que eu queria, o pastor que eu queria, os amigos que eu queria, só que você tem que atender as minhas necessidades. Porque tem algumas coisas na minha vida, se você não atender, né? E aí quando a gente olha para os relacionamentos mais restritos, que é casamento e pais e filhos, não tem como a gente não usar esses de exemplo, porque é muito comum, né? Porque o problema no relacionamento de casal não é igual o relacionamento na igreja, que você emburrou a cara com o irmão, você senta do lado oposto, vai embora mais cedo para não cumprimentar, e você fica 20 anos assim. E se a igreja for crescendo, melhor ainda. Agora no casamento não tem jeito. No casamento, quando você levanta, você olha, está o danado lá. Isso aí vai sentar na mesa para almoçar, quem está lá? Na hora de dormir, quem está lá? Aí você está no quarto tranquilo, descansando, quem entra? É 24 horas. E aí a gente projeta no outro um realizador das necessidades que eu tenho. Então, o problema, meus irmãos, é que você sabe que chamou os meus desejos de necessidades e você não satisfez as minhas expectativas. E aí você não consegue, por causa do seu coração enganoso, você não consegue enxergar que o problema é você. O problema está no outro. Porque você não fez isso, você e você. Né? Então, a expectativa não suprida, ela vai levar o quê? Imagina, você tem exigência, essas exigências, né, esse eu quero, viram a necessidade, essas necessidades viram expectativas, essas expectativas vão se tornando um direito para você, porque eu tenho que ter isso, eu tenho que ser amada, eu tenho que ser cuidada, e você que se vira para fazer. Meus filhos têm que ser bons, têm que ser perfeitos. E você vai fazendo essa emaranhada de coisa na sua vida. E aí, quando uma coisa mais do que lógica e natural não acontece na sua vida, que é essas coisas serem atendidas, o que vem no seu coração? O desapontamento. Aí vem a tristeza, vem o desânimo.
Aí você olha para o seu cônjuge e, por que eu não casei com o outro? Se eu tivesse casado com aquele outro ou com aquela outra, ia ser melhor. Aí você olha para o filho, aí você olha para a igreja, aí você olha para o emprego, aí você olha para tudo quanto é lugar que você olha na vida. Você está triste, desapontada, por quê? Porque ninguém atendeu às suas necessidades, ninguém supriu suas expectativas. A ponto de isso ser cada vez mais profundo e de você olhar para o espelho e você não está nem satisfeito mais nem com o seu corpo, com a sua vida, com a sua casa, com o seu carro. E aí você vai transferindo isso para tudo, por quê? Porque o problema está no seu coração e nada mais te satisfaz. E aí o problema é todo mundo. E aí quando você se queixa, o problema está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. E quando você vai olhar para a situação, se você não agir com sabedoria, você fala, não, vamos pegar você e vamos mudar de país. Aqui está um problema mesmo, viver aqui não dá. Sendo que na verdade foi você que deixou os seus desejos controlarem a sua vida. Foi você que tirou os olhos de Cristo, da Bíblia, e começou a viver a sua vida do jeito que você queria, né? E o maior problema, meus irmãos, da vida, minha e sua, é você não saber viver com o ideal e com o real. O ideal de casamento, meus irmãos, é cumplicidade, é amor, é cuidado, das duas partes. Isso é o ideal, foi Deus que projetou, foi para isso mesmo. Mas na realidade, Deus está nos conformando à imagem dEle. E às vezes você casou com um cavalo, e Deus está transformando esse cavalo. E a vida toda Deus está transformando esse cavalo. Às vezes você casou com a encrenca, com a goteira, e Deus está transformando essa goteira. E você não consegue perceber que nós estamos sendo conformados. Por isso que Deus nos prova, para testar nossa fé, para que essa fé se transforme cada vez mais em perseverança. E você olhe para o seu cônjuge com a graça de Deus, porque você e eles estão sendo transformados. E aí você olha que agora vocês dois são parceiros. Eu tenho problema, você também tem problema, dois problemáticos. Vamos embora caminhar junto. Entendeu? Essa é a dinâmica. É por isso que os relacionamentos estão destruídos. Porque você cria no seu imaginário um ideal de casamento, um ideal de igreja, um ideal de família. Olha a Sandy. Uma semana antes olha para você ver. Gente, eu fiquei pensando nisso depois. Uma semana antes de largar, está na Disney. Se é eu, meu amigo, se é eu, nós estávamos trocando porrada. Você está louco? Uma semana antes da gente largar, eu ir para a Disney. Olha para você ver a mentira que o ser humano consegue viver. Gente, a gente vive uma mentira. A rede social é uma coisa... Agora, uma semana na Disney com a família, coisa mais linda, a menina bonita, o cara bonito, talentoso, é rico. Tem tudo que muita gente acha que... Semana seguinte, casamento dissolvido. Opa! Ué, aconteceu alguma coisa aí que eu perdi? Mas aquilo, sabe o que é? Vamos usar o exemplo. Mas aqui, isso, sabe por quê? Eu quero separar. E o menino? Que se dane. Vamos dar uma ida, né, pegando essa informação, vamos dar uma ida para a Disney? Vamos dar uma enganada nele aqui? Agora você imagina a cabeça desse menino. Semana passada a gente estava na Disney. Meu pai e minha mãe, que família perfeita. Cadê meu pai e minha mãe? Olha como a gente... Por isso que a minha avó, a sua avó, que cuidava de filho, a avó da Janinha, agora você imagina, a avó da Janinha, o povo chegava lá, isso ela contava para a gente, o povo chegava lá, tocava campainha e entregava um menino para ela. Falava, ó, isso aqui é filho do fulano, para você cuidar. Hã? Você é crente desse tanto? Para você acolher aquela criança e cuidar, igual ela fez? Dela pegar doença sexualmente transmitível, a vida inteira. Não foi assim, né? Ele deu um AVC com 92 anos de idade em cima da namorada.
Então foi 72 anos de casado, não foi 72 anos assim. Não, os 10 primeiros anos foi difícil, pobreza. Mas depois foi, ele era rico, ficou pobre. E você ia conversar com ela, ela tinha muita ferida, muita amargura na vida, mas era crente. Porque a graça de Deus inundou o coração e ela entendeu. Então, a gente às vezes cria uma... Você está no mundo, tereis aflições. Para de achar que no mundo isso aqui não é brincadeira não. No mundo é dor, tristeza. E de vez em quando Deus nos dá a graça de passar por momentos magníficos. A sua vida vai ser ruim mesmo. Porque Deus falou assim, ó, a minha alegria está no Senhor. Crente tem que ser alegre? Tem. Por quê? Porque a nossa alegria e a nossa força está em Cristo Jesus, que morreu por mim, morreu por você, me tirou da escravidão do pecado. Eu posso olhar para isso aqui, eu posso entender o Evangelho e descansar no Deus que está cuidando de mim. E tudo o que acontece na minha vida, todas as circunstâncias que acontecem na minha vida, as minhas reações são motivadas pela idolatria do meu coração. Por isso que tudo o que acontece na sua vida, a maneira como você responde, determina quem você confia. Por isso que o texto não é para mostrar, só para você não confiar no homem, em você. Ah, eu sei disso, pastor. Não, o negócio é mais restrito e mais real do que você pensa. A dinâmica é, quando isso tudo acontece na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, na igreja, como que você vai responder? Porque tudo o que você faz tem motivações idólatras e pecaminosas. E isso gera consequências. É por isso que talvez o seu casamento é uma desgraça há 50 anos, 200 anos. Você é um insatisfeito com a vida inteira, não é porque Deus é ruim não, porque Deus te avisou. Deus está sempre disponível para mim e para você, mas o problema é porque as coisas acontecem na minha vida e na sua, e nossas reações são pecaminosas por causa das nossas motivações idólatras, porque eu e você confiamos só no braço da minha força. O jeito de resolver problema é do jeito que eu acho que tem que resolver o problema. Por que as pessoas não se separam do segundo casamento? A maioria não separa. Porque você pode fazer uma retrospectiva na sua vida. Por que a maioria só fica no segundo casamento? Por quê? Não, por vergonha. Ele pensa só nele, ele fala, não, eu não vou sair desse aqui não. Porque do primeiro tudo bem, mas desse aqui se eu sair, eles vão descobrir que eu que sou o problema. Aí o cara fica lá, a mulher fica lá a vida inteira, porque a maioria é assim. Porque no segundo casamento você vai descobrir que o problema não estava no outro. Olha para você ver, a gente continua pensando na gente o tempo inteiro. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, que a hora que a trombeta tocar, vai ficar. Porque tem gente que acha que crê em Deus, que ama Jesus, mas faz tudo do jeito que ele acha. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Indo para a cruz, meu irmão. Indo para a cruz. Por isso que eu tenho falado para vocês aqui, para com esse negócio de ficar orando. Senhor, obrigado. Assim, para no bom sentido, viu? Que não está errado orar assim não, mas muda a oração, fala, Senhor, eu olho para minha esposa, e eu acho que ela tem que fazer isso, eu acho que ela tem que suprir as minhas necessidades, diz, porque eu estou amando mais o respeito, eu estou venerando mais o que ela vai fazer por mim do que eu vou fazer por ela, eu esqueci que o Senhor me colocou para ser cuidador, ser protetor, ser provedor, e eu estou exigindo coisas dela, Senhor, eu estou exigindo coisas dos meus filhos que não cabe a mim exigir. Uma perfeição que não cabe a mim exigir. Uma vida, uma realização de sonhos que não cabe, porque a gente faz isso. Então, meus irmãos, na hora que você for dobrar o joelho, fala assim, Senhor, eu sou invejoso. Eu olho para a vida da vizinha, eu olho para a vida do meu irmão, eu olho para a vida do fulano, e eu queria ter a vida dele, eu queria ter o casamento. Isso é inveja, isso é cobiça. Senhor, eu amo quando eu estou passando no WhatsApp e chega aquele vídeo pornográfico, e aí eu abro sem querer, assisto sem querer, envio sem querer. Meus irmãos, a gente tem que começar a
a entrar na presença de Deus com sinceridade. E não só, Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Abençoe o dia, me dê dinheiro, me dê saúde. Não, meu irmão. Você pode continuar orando por isso, que Deus mandou orar. Mas por que as vidas não são transformadas? Ai, ora porque eu quero ter compromisso com a igreja. Que conversa fiada é essa de compromisso com a igreja? Quer ter compromisso com a igreja? Chega em mim, chega na liderança e fala assim, ó, eu quero fazer. Quinta tem culto, domingo de manhã tem culto e domingo de noite tem culto. Você já tem muito, quer ter compromisso? Começa a vir em todos os cultos. Aí quer ajudar? Tem ministério infantil, tem ministério de casais, tem ministério com adolescente. Eu estou precisando de gente para dividir o piano aqui. Quem quiser dar aula, porque aí eu consigo fazer outras coisas com mais qualidade. Estou querendo, por exemplo, durante a semana dar o livro da Bíblia, mas não dou conta, porque você estudar um livro da Bíblia durante a semana e arrumar uma pregação domingo à noite é difícil. Porque é muita coisa para ler, muita coisa para estudar. Então você faz uma coisa mais fácil para dedicar. Então coisa para fazer tem. Que quer compromisso? Assuma compromisso. Agora o pessoal quer ter compromisso, ora só para mim ter compromisso, ora só para mim ter compromisso, ora para minha vida de oração, vai catar coquinho. Então, meu irmão, quer ter compromisso? Assuma compromisso. Senhor, aumenta a minha paciência, você acha que Deus vai fazer o quê? Então, meus irmãos, observa como o nosso coração é. Quando a gente se acha no direito de exigir essas coisas. Porque quando as nossas exigências não são atendidas, aí a gente faz o quê? A gente leva as pessoas ou as situações a algumas formas de castigo. Porque você não fez, porque você não me atendeu, eu agora também vou agir do mesmo jeito. Aí você grita, o outro grita, aí você não dá sexo, o outro também não dá sexo, aí você não cuida, o outro também não cuida. Aí você levantou um pé de guerra dentro da sua casa. Então, meus irmãos, o cristianismo, ele é mais do que isso aí que a gente está pensando. Por que as nossas vidas não têm impactado os nossos vizinhos e a nossa família? Porque a nossa qualidade como crente é muito baixa. Porque na sua casa tem gritaria, na sua casa tem problema, o vizinho está escutando. Às vezes só você é crente na família. Quando você reúne no churrasco, você olha para a sua vida, para o seu comportamento, para a sua conversa, e olha, é a mesma coisa. O que Jesus fez na sua vida? Nada. Então para que eu preciso de Jesus? Lógica, o ímpio pensar assim. Até eu ia pensar assim. Né? Eu ia pensar assim. Imagina, uma pessoa de 300 quilos chega em mim e fala assim, ó, tem um remédio aqui que eu estou tomando para emagrecer. E ele só está engordando, você vai tomar o remédio? Eu falo, não serve para você, mas você vai para mim para quê? É a mesma coisa. O problema, meus irmãos, é porque a gente está tão distante do ideal de Deus. E é isso que eu quero gerar em vocês. Eu quero que vocês orem por essa crise. A Bíblia vai dizer sobre a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é você olhar para a sua vida e ficar insatisfeito. A vida do verdadeiro crente é um constante estar insatisfeito. Insatisfeito com a situação, insatisfeito com o seu pecado, insatisfeito com o nível de entendimento e crescimento que você tem. E quando você gera essa insatisfação, você ora mais. Você se arrepende, você assume compromisso. Porque você está em crise, porque você olha para os crentes de antigamente, você olha para a galeria da fé. Meus irmãos, o cristianismo, ele é mais do que você pensa. Então a gente tem que prestar atenção do jeito que a gente tem vivido. E parar de querer que os outros façam para nós. E você quem faz. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Não é você, porque você já se ama demais, você já se protege demais, você já se cuida demais, você já evita demais. E as pessoas não entenderam. Olha para Coríntios 13, leia, medita em Coríntios 13, o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é para os outros. Eu vou ser a melhor esposa, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor servo, eu vou ser o melhor crente. Nisto conhecerão que são meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Jesus falou, quando vocês se amarem, eles vão olhar para você e falar, é discípulo de Cristo. O capítulo 4 de Efésios vai começar, unidade. Suportem uns aos outros, amem uns aos outros.
Mas aí o que a gente faz? A gente toca a vida, meus irmãos, confiando em nós mesmos. O problema é que o meu coração e o seu está cheio de quê? De nós mesmos. Então observa que toda vez que você lê maldito o homem que confia no homem, a Bíblia está falando de você. Os recursos que você usa para tocar a vida, os recursos que você usa para toda a dinâmica da sua vida, são seus ou são de Deus? Porque se são seus, porque você está confiando e você está falando assim: Deus, seus métodos não são bons. Deus, você não tem sabedoria suficiente, você não tem poder suficiente, então eu tenho que tomar as rédeas da minha vida. Então, meus irmãos, isso é muito perigoso. Por que está cheio de gente irado, magoado, solidão? Por quê? Porque as exigências que a gente projetou no outro não são atendidas. E aí, o que acontece? A gente se fecha. E aí a gente começa aquela guerra. E aí a gente começa a atacar com ofensa, com castigo, com tratamento silencioso. E até, em alguns casos, com violência e abuso. Aí você está triste, você está irado, é porque alguém quebrou as leis do seu reino. Alguém quebrou as suas expectativas. Aí a gente observa que não é Jesus que reina e governa a sua vida. Por quê? Porque o seu tesouro não é Cristo. Meu irmão, a gente olha para você ver as imagens do que está acontecendo lá agora em Jerusalém. O cara está tirando gente da rua, matando gente assim do nada, de graça. De graça. Hã? Não, lá tá, o trem tá. O bicho pegou. O bicho agora pegou mesmo. Teve. É. Então, meus irmãos, a coisa é mais grave do que eu e você pensamos. Nós aqui somos peregrinos e forasteiros. E se você e eu não formos para a cruz que liberta, a cruz que salva, porque a partir do momento que eu e você estivermos vivendo a cruz do Evangelho, passar pela cruz do Evangelho, todas as nossas reações, todas as circunstâncias da nossa vida, elas vão ser reações obedientes. E por que vão ser reações obedientes? Porque as nossas motivações agradam a Deus. As nossas motivações devem ser viver para a glória de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, quando eu trago para vocês um livro aqui, é porque existe alguém dotado de sabedoria de Deus para fazer aquilo que nós não sabemos fazer. E ele pega o princípio, o ensinamento das Escrituras e traz para nós de maneira mastigada, do jeito que eu e você podemos cuidar dos nossos filhos, da maneira que agrada a Deus. Então existe, meus irmãos, ensino de tudo quanto é jeito, de homens e mulheres de Deus que têm gastado a sua vida para nos ensinar, mas nós não estamos querendo ler nem a Bíblia, quanto mais um livro, né? Mas se fosse ganhe dinheiro, 12 passos, a gente até anima, né? Tem gente que está cheio de curso, tem gente que está cheio de ideias, mas é para a vida dele, para o reino dele. Não, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor. Quando? E aí, já tem 20 anos que ele promete isso e não faz nada. Isso tem solução. Qual que é a solução? Tiago 4,8. O que ele vai dizer? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A solução, meus irmãos, é eu e você irmos diante de Deus. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Pessoas de ânimo dobre. Pessoas inconstantes. Tiago vai dizer que é como onda do mar. Limpe o coração. Então a primeira coisa que eu e você devemos fazer, o primeiro passo para melhorar isso aqui, é um passo na vertical, é na direção a Deus. Se humilhem diante de Deus e falem dos seus pecados, quem você é diante de Deus. Porque se você não tem coragem de assumir o seu pecado diante de Deus, que vê e estava lá, quanto mais pedir perdão por irmão, pedir perdão por cônjuge, pedir perdão por filho, isso nunca vai acontecer. Vai ser igual aquele perdão de Saul. Quando Samuel repreende ele, ele fala: é mesmo, errei, você está certo. Nossa, que vacilo.
Um capítulo depois está lá Saul fazendo o quê? A mesma coisa, porque não é um arrependimento genuíno. Então, meus irmãos, humilhem-se na presença de Deus. Porque a partir do momento que eu e você estivermos dispostos a viver a vontade de Deus, e o nosso desejo ser agradar a Deus, aí tudo que acontecer na minha vida e na sua, vão ser respostas obedientes. Por causa da motivação obediente a Deus no nosso coração. E aí a gente vai aprender a confiar em Deus. Por que as pessoas desobedecem a Deus? É porque está dizendo no coração, eu não confio no Senhor, o que o Senhor diz está errado. Aí a gente volta no melhor exemplo, casamento. Deus fala, não vai por esse caminho, você vai, aí dá errado. Aí você tem uma vida desgraçada. A culpa é de quem? Do outro, que me fez isso, me fez aquilo. Mas Deus falou para você assim, ei, confia em mim, esse aqui não, aquele ali, ó. Meus irmãos, isso é sério. Observa que como a gente pode viver uma vida desgraçada, porque você desejou coisas que não eram pertinentes a você. Você estava desejando só agradar a você mesmo. Então olhe para a cruz, Cristo Jesus, e se arrependa e fala, Senhor, eu quero viver a sua vontade, os seus desejos. A minha vida é viver para o Senhor. Por isso que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus cuida. Meu irmão, a primeira coisa que você tem que preocupar é onde você vai passar a eternidade. A primeira coisa que você tem que preocupar é agradar a Deus. Importa agradar a Deus ou aos homens? Mas às vezes a gente quer agradar os homens por causa da nossa reputação. E deixa eu explicar uma coisa para você. Tem muita gente, por causa da reputação, que tem um caráter arrebentado diante de Deus. Quer estar bem com as pessoas e é inimigo de Deus. Não faça isso, se arrependa. Agrade a Deus. Por isso que o próprio Jesus vai dizer, temei aquele que pode te matar e te lançar no inferno. Não tema aos homens não. O máximo que o homem pode fazer é te matar. O nosso temor não é temor a homens, é temor santo ao Deus Todo-Poderoso, sábio, que governa a minha vida e a sua. Confie em Deus, se entregue ao Senhor Jesus. E o mais Ele fará. Até rimou. Amém?